Prepare-se para mergulhar em uma jornada inspiradora e cheia de desafios. Hoje, você vai conhecer a vida de Moisés, desde seu nascimento até seus últimos dias. Cada etapa da sua trajetória traz lições valiosas sobre coragem, fé e determinação, qualidades que ele cultivou diante de situações impensáveis. Você verá que mesmo quando as dificuldades pareciam insuperáveis, Moisés se manteve fiel a seu propósito e missão. E ao longo deste vídeo, vamos juntos refletir sobre como essas lições podem impactar e transformar sua vida. Aproveite, inscreva-se e compartilhe essa história com aqueles que precisam de inspiração para seguir em frente. O nascimento de Moisés e sua preservação. Vamos retornar no tempo e imaginar o cenário do nascimento de Moisés. Um período de total opressão para o povo hebreu no Egito, onde eles viviam como escravos sob o comando de Faraó. Naquele tempo, o Faraó emitiu um decreto brutal. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser mortos para controlar o crescimento do povo hebreu, que ele via como uma ameaça ao seu reinado. Esse era o ambiente em que Moisés veio ao mundo, e sua sobrevivência logo se mostrou um verdadeiro ato de fé e coragem por parte de sua mãe. A mãe de Moisés, ao vê-lo recém-nascido, soube que não poderia deixá-lo à mercê do decreto de Faraó. Ela tomou uma decisão ousada e cheia de esperança. Escondeu-o em casa por 3 meses, sabendo que estava colocando em risco sua própria vida para preservar a dele. Porém, à medida que o bebê crescia, tornou-se impossível mantê-lo escondido. Com o coração apertado, ela tomou uma decisão ainda mais arriscada. Colocou Moisés em um cesto e o deixou no rio Nilo, confiando que Deus tomaria conta dele. Imagine a tensão, a fé e o desespero misturados nesse ato. Como mãe, ela sabia que estava entregando o filho ao desconhecido, mas também entregando-o a um destino nas mãos de Deus. Aqui podemos ver uma lição profunda sobre confiança. Quantas vezes em nossa própria vida nos deparamos com momentos em que tudo o que temos é a fé no desconhecido? Nos momentos em que precisamos soltar o controle e confiar em algo maior do que nós mesmos, somos desafiados a mostrar nossa fé e nossa coragem. E é exatamente nesse momento de incerteza que Deus começa a agir. O cesto onde Moisés estava flutuou até a margem do rio, onde a filha do faraó o encontrou. Ao abrir o cesto e ver o bebê, seu coração foi tocado pela compaixão. Ela sabia que aquele bebê era hebreu, mas mesmo assim decidiu poupá-lo e criá-lo como seu próprio filho. Moisés foi adotado pela família real egípcia, sendo criado com todos os privilégios de um príncipe. A história de Moisés, desde o nascimento, nos ensina sobre os planos de Deus, que muitas vezes não compreendemos de imediato, mas que sempre visam algo maior. Moisés foi protegido e preparado em um ambiente que jamais poderia ter imaginado, pois mesmo no Egito, Deus já o estava capacitando para a grande missão que ele teria adiante. Essa fase de sua vida nos desafia a refletir. Quantas vezes passamos por situações difíceis que parecem sem solução, mas que na verdade são parte de um plano maior? Em nossa vida, talvez estejamos enfrentando momentos em que não vemos saída. Pode ser uma fase de incerteza, desafios ou até medo do futuro. A história do nascimento de Moisés nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus age de maneiras inesperadas. Ele nos ensina que, mesmo que não entendamos o porquê de algumas situações, sempre há um propósito, e cabe a nós confiar no que não podemos ver. A fuga para o deserto e o encontro com Deus. Moisés, agora um jovem adulto vivendo no Egito, criado na realeza com o melhor da educação e dos costumes egípcios. Ele havia sido ensinado a ver o mundo através da perspectiva de um príncipe egípcio, mas algo dentro dele parecia não se encaixar. Moisés sabia que era hebreu, conhecia suas origens e, com o passar do tempo, o peso das injustiças cometidas contra o seu povo o atormentava cada vez mais. Esse sentimento, inicialmente uma inquietação silenciosa, se transformou em um impulso difícil de conter. Certo dia, Moisés presencia um egípcio maltratando brutalmente um hebreu. A indignação que vinha crescendo dentro dele explode, e ele, em um ato impetuoso, mata o egípcio. Em um instante de raiva, ele se torna um homem procurado, um fugitivo. Moisés entende que precisa fugir, deixando para trás a segurança do palácio e tudo o que conhecia.
Ele escapa para o deserto de Midian, onde passa a viver longe de sua antiga vida, sozinho e atormentado, sem saber qual seria seu futuro. No deserto, Moisés encontra um novo lar e uma nova família, casando-se com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote de Midian. Ali, ele aprende a simplicidade da vida de pastor e começa a entender o valor do silêncio, do tempo e da paciência. Esse período no deserto molda seu caráter de forma intensa. Ele aprende que nem toda batalha é vencida pela força, mas muitas vezes pela espera e pela humildade. Após anos de uma vida tranquila como pastor, Moisés tem um encontro que transformaria sua vida para sempre. Em um dia aparentemente comum, ele avista uma sarça ardente, queima sem se consumir. Ele se aproxima curioso e então ouve a voz de Deus. Deus o chama pelo nome e revela que o havia escolhido para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Esse chamado era algo grandioso, mas Moisés hesita. Ele se vê incapaz, inadequado e até questiona sua capacidade. Quem sou eu para enfrentar o faraó e libertar o povo de Israel? Ele pergunta a Deus. Nesse momento, Deus o tranquiliza, prometendo que estaria ao seu lado, fortalecendo-o e guiando-o em cada passo. E o que essa parte da vida de Moisés nos ensina? Quantas vezes você já se sentiu incapaz de realizar algo grandioso, se viu pequeno diante dos desafios? Moisés também sentiu isso. Mas assim como Deus esteve ao lado de Moisés, fortalecendo-o, você também pode encontrar forças além das suas limitações. Muitas vezes é nas adversidades, na quietude dos nossos desertos, que encontramos nosso propósito e ouvimos o verdadeiro chamado que transforma nossas vidas. A missão de libertação, a coragem diante de Faraó. Moisés voltou ao Egito depois de décadas longe, agora com um propósito que mudaria a história. Ele, que antes fugira, retorna com uma missão clara e um chamado direto de Deus: libertar o povo hebreu da escravidão. Mas a tarefa não seria fácil. Moisés sabia que estaria frente a frente com o homem mais poderoso da época, o Faraó, um líder que não seria convencido com palavras simples. Moisés e seu irmão Arão se apresentam ao Faraó e anunciam a vontade de Deus, dizendo: deixe meu povo ir. Essa declaração, que exigia liberdade e justiça, soava como uma afronta aos ouvidos do Faraó. Para ele, o povo hebreu era mão de obra essencial, e abrir mão dessa força de trabalho era impensável. O Faraó não apenas recusa o pedido de Moisés, mas aumenta a carga de trabalho dos hebreus, tentando quebrar o espírito do povo. Moisés sente o peso da rejeição e das dificuldades, mas, impulsionado pela fé, ele não desiste. Para convencer o Faraó, Moisés realiza uma série de milagres que mostram o poder de Deus sobre os deuses egípcios e sobre a natureza. A cada praga que atinge o Egito, desde as águas transformadas em sangue, até a praga dos gafanhotos e a escuridão que cobre a terra, o Faraó é confrontado com a fragilidade de seu poder. Mas, mesmo assim, ele se recusa a liberar o povo. Esse embate é um verdadeiro teste de fé e resiliência para Moisés. Cada negativa do Faraó é um desafio que fortalece ainda mais a coragem e determinação de Moisés. E aqui está uma lição profunda para todos nós. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, enfrentamos barreiras aparentemente intransponíveis? Quantas vezes nos sentimos pequenos diante de situações que parecem estar fora do nosso controle? O exemplo de Moisés nos mostra que mesmo quando tudo parece conspirar contra, quando as portas parecem fechadas, com fé e perseverança, podemos seguir em frente. Moisés nos ensina que coragem não é a ausência do medo, mas sim a decisão de seguir apesar dele. Finalmente, após a última praga, a morte dos primogênitos do Egito, o Faraó cede e o povo hebreu é libertado. Mas a missão de Moisés estava longe de terminar. Aquele era apenas o início de uma jornada de desafios e milagres. A caminhada pelo deserto, provações e confiança. Assim que Moisés guia os hebreus para fora do Egito, a caminhada pelo deserto começa. Uma jornada que testaria a fé, a paciência e a resistência de todo o povo. Com milhares de homens, mulheres e crianças caminhando pelo terreno árido,
Sob o calor intenso e enfrentando a escassez de recursos, a confiança do povo em Moisés e em Deus é posta à prova repetidas vezes. Logo nos primeiros dias, a escassez de água e alimento se torna um problema desesperador. É fácil imaginar o pânico e a ansiedade que tomam conta da multidão ao perceber que estão longe da terra fértil do Egito e sem nada para sustentá-los. Muitos começam a murmurar, questionando Moisés e a decisão de deixarem para trás a vida que conheciam. Mesmo que fosse uma vida de escravidão, ao menos havia segurança e estabilidade, pensavam alguns. Moisés, no entanto, permanece firme, buscando a orientação divina e acreditando que Deus proveria. E então, milagres começam a acontecer. Quando o povo está à beira do desespero por falta de água, Deus instrui Moisés a tocar uma rocha com seu cajado, e dela jorra água em abundância. Esse gesto simples, mas poderoso, é uma lição de confiança para o povo. Moisés é lembrado que, em meio às dificuldades, é possível encontrar recursos e provisão em lugares inesperados. Em outra ocasião, quando a fome ameaça enfraquecer o povo, Deus envia o maná, um alimento misterioso, descrito como uma espécie de pão que cai do céu e é recolhido todas as manhãs. Esse maná não apenas nutre o povo fisicamente, mas também reforça a ideia de que Deus está cuidando de cada um deles, mesmo nas horas mais sombrias. Aqui, a lição é clara. Precisamos aprender a confiar, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à frente. Durante essa caminhada, o povo hebreu também enfrenta batalhas contra inimigos como os amalequitas. Em uma dessas batalhas, enquanto Moisés ergue suas mãos em oração, os hebreus avançam. Quando ele as baixa, começam a perder. Vendo isso, Arão e Hur ajudam Moisés a manter as mãos erguidas, e assim os hebreus vencem a batalha. Esse momento é uma profunda lição de fé e apoio mútuo. Mesmo Moisés, o líder escolhido, precisa de ajuda para se manter firme, mostrando que ninguém é completamente autossuficiente. Ao longo dessa jornada pelo deserto, o povo hebreu é ensinado a depender diariamente de Deus e a valorizar a união como uma comunidade. A caminhada é cheia de provações e momentos de dúvida, mas cada um desses episódios fortalece a relação deles com o divino e entre si. Os últimos dias de Moisés, a despedida e o legado. Nos últimos dias de Moisés, vemos um líder forte, sábio e já idoso, que acompanhou o povo hebreu por décadas em sua caminhada pelo deserto. Agora, ele está diante do momento mais desafiador de sua vida, a despedida de seu povo e o cumprimento de sua jornada. Moisés, que tanto batalhou e intercedeu pelo povo de Israel, não entrará na terra prometida. Ele sabe que sua missão está chegando ao fim, mas é com um coração cheio de paz e gratidão que ele se prepara para passar o bastão para a próxima geração. A despedida de Moisés é um momento profundo de reflexão. Ele reúne o povo para dar-lhes instruções e compartilhar sua sabedoria. Em suas últimas palavras, ele os lembra de tudo o que aprenderam juntos, dos milagres que testemunharam e dos desafios que superaram. Moisés fala da importância de manterem sua fé, de seguirem os mandamentos divinos e de nunca se desviarem do caminho que Deus traçou para eles. Ele enfatiza que essa promessa é um pacto entre Deus e o povo, e que a responsabilidade de viver em obediência recai agora sobre eles. Moisés também abençoa cada tribo de Israel, oferecendo palavras de encorajamento e previsão do que está por vir. É um momento de grande emoção, pois cada bênção reflete não apenas a personalidade de cada tribo, mas também o amor e o cuidado de Moisés por eles. Ele, como líder, viveu para vê-los crescer, amadurecer e se tornarem uma nação pronta para a promessa. Ao abençoar o povo, Moisés transmite a eles um legado de esperança e fé, como se quisesse garantir que eles se lembrassem do quanto Deus os ama e os protegerá. Finalmente, Deus leva Moisés ao topo do Monte Nebo, onde ele pode ver a terra prometida ao longe. Ali, sozinho com Deus, Moisés contempla a terra que ele tanto desejou alcançar junto com o povo. Este é um momento solene, um encontro íntimo entre o líder e o seu Criador. Moisés olha a terra prometida com admiração, não com tristeza, mas com o orgulho de ter cumprido seu papel. Ele sabe que conduziu o povo até onde foi designado e que agora cabe a Josué e à nova geração continuar a jornada. Moisés deixa um legado eterno, a
a confiança inabalável em Deus, a coragem para liderar e a sabedoria que guiaria o povo por gerações. Ele se despede com o coração em paz, sabendo que sua vida foi inteiramente dedicada a uma missão divina. A história de Moisés é um testemunho incrível de fé, liderança e perseverança. Ele enfrentou desafios que pareciam impossíveis e, através de seu relacionamento com Deus, foi capaz de conduzir um povo inteiro à liberdade. Moisés viveu de forma completa sua missão, confiando em Deus a cada passo do caminho, mesmo quando não tinha todas as respostas ou quando o caminho era cheio de obstáculos. Podemos aplicar muitas lições de sua vida na nossa própria caminhada. Moisés nos ensina a importância de escutar o chamado de Deus, a ter coragem para enfrentar desafios e, acima de tudo, a importância de uma fé inabalável, mesmo em tempos de incerteza. Assim como ele não desistiu, mesmo quando parecia que tudo estava contra ele, somos convidados a também não desistir das nossas jornadas, acreditando que existe um propósito maior. Que a vida de Moisés nos inspire a caminhar com fé, a liderar com humildade e a viver com coragem. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para que possamos juntos aprender com mais histórias como essa e trazer esses ensinamentos para a nossa vida.